Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Boa aula. Amém. Obrigado, tio Roberto. A paz do Senhor, igreja. Amém. É uma alegria podermos estar aqui e ter ainda, a possibilidade de compartilharmos essa lição de número 7. E essa lição trata, de um tema extremamente importante, como todos os outros temas das lições. E essa revista, eu louvo a Deus pela nossa direção na escolha daquilo que está sendo aplicado, porque cada uma das revistas que tem sido escolhido para que nós possamos estar usando no nosso dia a dia, tem um objetivo: gerar crescimento, gerar visão, criar nos nossos corações possibilidade da gente melhorar a cada dia, assim como a palavra de Deus fala, ou assim como está aqui, nós vamos compartilhar daqui a pouco, é uma luz que vai brilhando até a alva aparecer. E aí, nos arremete isso para o dia, no que seria a nossa visão normal, mas o autor, dessa lição nossa, ele descreve isso para a nossa visão como pessoa, no nosso coração, porque essa luz vai brilhar no nosso coração, no meu e no seu coração, e aí nós vamos ter a oportunidade de visualizar, de viver, de perceber essa claridade que a palavra de Deus gera nos nossos corações. Crescimento na fé e perseverança. Extraordinário esse tema, e ele visa pelo menos 3 aspectos para que a gente possa compartilhar. Mas eu gostaria que a gente fizesse novamente, a gente voltasse numa visão panorâmica das epístolas universais, ou também conhecidas como epístolas gerais. Essas epístolas, nós precisamos de lembrar que ela é direcionada para você. Nós temos, se a gente pensar no contexto do Novo Testamento, surge a igreja, aí nós vamos ter os 4 evangelhos, que vai falar na totalidade da vida do Senhor Jesus, do seu ministério, daquilo que Ele instituiu para nós como igreja. Depois nós vamos ter o livro de Atos, que é a história da igreja, e a gente sempre lembrar de um detalhe, que esse livro de Atos, ele não registra o fim. Por quê? Porque os atos do pastor Salmo, os atos do pastor Carlos, os atos do pastor Roberto, os atos do pastor Isaac, ou seja, os atos de cada um, não daria conta de mencionar todos os nomes, os atos do irmão Joel, todos eles estão sendo registrados no livro dos Atos da igreja. E aí depois nós temos as cartas paulinas. Aí as cartas paulinas é direcionada às igrejas. Se nós formos lá, nós podemos pegar qualquer uma das igrejas, que Paulo direcionou, e nós podemos ir lá e tirar Coríntios, e podemos colocar Goiânia. Podemos colocar Rio Verde, a igreja do Senhor Jesus que está em Goiânia, a igreja do Senhor Jesus que está em Boston, a igreja do Senhor Jesus que está em Marromeu. Então nós podemos pegar essas cartas e fazer uma aplicação dela, porque na mesma originalidade que ela foi escrita e na mesma aplicação que ela foi direcionada para alcançar a formação e o crescimento e o desenvolvimento da igreja, ela continua atual e aplica na totalidade para as nossas vidas. Agora, depois disso, aí nós temos as epístolas universais, ou também conhecida como epístolas gerais. Pela ordem, começa com Hebreus, depois de Hebreus Tiago, depois 1º e 2º Pedro, depois 1º, 2º e 3º João, e depois Judas. E todas essas
cartas, ela é direcionada para um povo, para pessoas. Aí saiu o contexto de uma igreja, de uma localidade, e ela tem um objetivo. Aquilo que está ministrado nessas epístolas universais, ela tem um objetivo, ela é uma coleção de escrituras e orientações para a nossa vida prática e também teológica, para todas as comunidades cristãs. Então, você está inserida dentro desse contexto. Você está inserido no projeto de que você faz parte, né, de um número de pessoas que não seria necessariamente só nós, porque o Senhor Jesus, o desejo dele é que sejam todas as pessoas. Mas aí, agora nós temos um privilégio de sermos um grupo de pessoas seletas, porque nós fomos alcançados por essa graça. E aí então, o que é que nós podemos, e o que nós podemos aprender ainda nessa visão, nessa coleção de escritos para nossas vidas? Na prática, ela vai nos ensinar alguns desafios, e é exatamente se a gente entender o objetivo, porque a nossa vida cristã, ela é um processo, e a gente pode visualizar isso no primeiro tópico, que nós vamos falar daqui a pouco. Aí vai lá Pedro e ele põe lá o primeiro tópico lá, uma saudação que gera propósito. Então, qual a aplicação dessa saudação? Daqui a pouco a gente fala nela, mas qual o objetivo dessa saudação que gera propósito? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso aconteceu com todos nós, porque um dia antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, antes de começar esse processo glorioso da graça de Deus nas nossas vidas, o que nós éramos? Qual que era a possibilidade que você teria de poder falar algo que, a partir da hora que você fala, pode possibilitar a transformação de pessoas? Como nós estamos aqui agora, né, nesse auditório, como aqueles que nos acompanham pelo nosso canal Promessas e pelas redes sociais, essa lição ou o propósito dessa revista, o propósito que é abordado em todas as lições, contempla um único objetivo: você conhecer ainda melhor o Senhor Jesus. Então, nessas escritas e orientações práticas, as cartas vai nos levar a confiar em Deus. Confiar em Deus. Então, esse é um dos primeiros ensinamentos. Vai, como Hebreus 11:1, né? A gente poderia, eu acho tão tremendo, porque muitas vezes quando a gente pensa em Hebreus 11, aí a gente fica pensando só na galeria dos heróis. E é muito bom, é extremamente importante isso sim para as nossas vidas. Mas Hebreus 11:1, o que é que está falando lá? Aí ele está fazendo uma expressão: ora, a fé é a firme convicção. A firme convicção daquilo que não se vê, ou que nós não vemos, mas a certeza de que elas existem. Qual convicção que é essa? Né? Alguém pode levantar aí, tem alguém falar assim: não, eu já vi Deus. Nós vemos Ele todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as ações, em todos os momentos. Quando estava na hora do louvor, aí aparece, né, na nossa tela de fundo, aparece as constelações.
Então, aquelas constelações estão em movimentos permanentes. Então, aquelas constelações é o quê? É uma demonstração da graça de Deus. Então, esse ensinamento, nessa visão, aí, confiar em Deus. Esse é um dos propósitos, para que nós possamos ser fortalecidos, para que a nossa palavra, quando eu falei que o processo que começa, o processo da vida cristã, um dia ela alcançou cada um de nós. E o que nós éramos antes e o que nós passamos a ser depois que essa palavra gloriosa entrou nos nossos corações. Mas não fica na prática só em confiar em Deus, perseverar na fé. Porque é exatamente uma sequência para que, é como que nós pensássemos, vamos pensar o objetivo das epístolas universais com o nascimento de uma criança. A criança, quando ela nasce, ela não tem nenhuma condição. Ela vai ser o tempo todo manuseada pela mãe, pelos pais. Aí passa um pouquinho de tempo, essa criança começa a ter movimentos. Ela consegue ficar de gatinho, ela consegue sentar, aí daqui a algum tempo ela consegue caminhar, aí daqui a algum tempo ela consegue falar, daqui a algum tempo ela consegue pensar. Então, semelhantemente, para a gente usar essa ilustração, é exatamente isso que essas epístolas visam a fazer na minha e na sua vida. Porque se nós pensarmos, a palavra é direcionada para cada um de nós, como pessoas, aí ela vai nos ensinar a confiar em Deus, a ter fé em Deus. Aí, se a gente pensar num detalhe, como que nós vamos confiar se nós não conhecermos? Que é tudo isso que vai ser. Então, eu anotei pelo menos 4 tópicos: confiar, perseverar, viver de acordo com a vontade de Deus e servir aos irmãos em amor e humildade. Esses são alguns ensinamentos na prática do que as epístolas universais traz para o nosso dia a dia. Então, aí nós podemos arremeter lá para João 5,39, para a gente confiar, ou para a gente conhecer. Aí, João vai escrever assim: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais encontrar nelas palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, como que nós vamos conhecer todos esses ensinamentos? Como que nós vamos ser fortalecidos? Como que eu posso? Ele aborda, nos tópicos que o pastor Roberto compartilhou aqui conosco, ele fala de conhecer, de compreender, de reconhecer e de perceber. Então, esses objetivos, eles estão inseridos em todas as lições. Por quê? Porque a carta, a revista trata em todo o tempo os mesmos tópicos. Então, se nós entendermos isso, que o princípio para nós alcançarmos esses objetivos na revista, que traduz para as nossas vidas, nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de conhecer o conteúdo daquilo que transformou a minha vida e a sua vida. Então, se a gente passar um pouquinho das práticas aqui, para a gente ir lá no primeiro tópico lá, a saudação que revela propósito, como eu falei. Como que Pedro apresenta agora na segunda carta? Se ele vai lá e ele acrescenta na saudação, que é uma saudação comum para todas as cartas, para todas as saudações daquele tempo, mas aí ele vai lá e acrescenta, sabe, aquele Pedro que o Senhor Jesus me chamou, aquele Pedro ou aquele Rondon que o Senhor Jesus chamou, que lá tinha um posicionamento, que lá tinha uma vida. Aí agora esse Pedro vem aqui e fala assim: olha,
Hoje eu sou servo. Hoje eu sou como um escravo livre que defino furar a minha orelha em reconhecimento e gratidão àquele que me deu vida, e eu vou servir a vida toda com voluntariedade. Então, uma saudação que gera propósito. Então, ele poderia, se a gente voltar lá e pensar, como que era Pedro? Como que é que ele define? Olha a capacidade, a primeira carta de Pedro, aí ele vai lá e escreve para a igreja, quais eram os tempos que a igreja estava, para a igreja não, para nós, pessoas, vamos corrigir essa palavra, não é para a igreja, escreve para nós, o que é que estávamos vivendo quando ele escreve a primeira carta. Aí a igreja, as pessoas estavam sendo perseguidas. As pessoas estavam sendo perseguidas. Ele vai e faz as suas escritas para nos motivar, para encorajar a igreja lá do século I. Mas a perseguição é porque a gente muitas vezes fica pensando, é que aqueles meios de perseguição não são os mesmos hoje, não são realmente, mas a perseguição continua sendo as mesmas. Então não é, lá no contexto, tinha o globo terrestre ainda era menor a população, aí um rei que praticamente dominava toda a terra naquele tempo, então ele podia impor muitas questões, e o rei estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo lá os nossos ancestrais. Hoje, o mundo, nessa totalidade, ou nessa sincronia que vive o mundo para essa comunicação, essa área que hoje ela parece ser tão grande, mas ela se tornou tão pequena, aí as perseguições também continuam da mesma maneira. Mas quando ele vai escrever a segunda carta, aí ele já fala de uma coisa, de perseverança. De perseverança, porque tem perseguição? Tem. O que vai acontecer quando tem perseguição? Vai gerar a possibilidade de nós sermos fortalecidos. Porque se nós pensarmos na perseguição, e aí nós pensarmos em transformar isso numa disciplina. Então, se tinha perseguição, nós tínhamos que procurar ter cuidado para estar nos guardando ou sendo guardado daquela perseguição. Aí ele vai lá e acrescenta assim, nós precisamos de crescer na fé, porque se eu não crescer na fé, não vai ser possível perseverar. Se nós não perseverarmos, nós não vamos vencer as dificuldades internas, nós não vamos vencer as dificuldades externas. Então, o que nós temos que é uma visão que nós podemos trazer para o nosso contexto de vida cristã? Eu gosto muito, eu quero fazer menção de um versículo de Paulo, e não é eu gosto muito, é como a palavra na totalidade, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela vai alcançar, ela vai motivar, e o que nós precisamos é de entender. Então Paulo vai escrever lá em Romanos 1,16, ele fala assim, porque eu não me envergonho do Evangelho. Sabe, não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Então, aonde que cabe esse versículo? Aqui no crescimento da fé, na lição 7, e perseverança. Aí lá no primeiro tópico que o nosso, criador da revista, ele vai lá e põe lá o primeiro tópico da nossa lição. Uma saudação que gera propósito. Então Pedro, ele vai ali, expõe a condição dele e põe na condição de servo, porque ele está falando assim, olha, o meu objetivo
O meu objetivo de um dia ter sido alcançado pela palavra de Deus, de um dia ter sido transformado, né? E aí ele foi alcançado pela própria palavra, né? Nós somos alcançados pela palavra aqui, mas Pedro foi alcançado por quem? O Senhor Jesus chamou o senhor pessoalmente, pastor Salmo? O senhor estava andando um dia lá e o Senhor Jesus passou e falou assim: Salmo de Omar da Silva, me siga. E a partir de hoje você não vai ser mais Salmo de Omar, você vai ser pai de nações. Nós fomos chamados pela palavra, mas o Senhor não foi chamado pelo Senhor Jesus como Pedro foi. E aí ele vai e faz uma saudação para cada um de nós. Aí qual que é a aplicação disso para as nossas vidas? É que você faça o mesmo com as pessoas que você tem ao seu lado, para evangelizar, para pregar, para ser testemunho, para testificar da graça, da bênção de Deus. Então, aí Paulo vai lá e põe, Pedro vai lá e põe essa característica de servo, ou seja, eu tinha um pensamento até o dia que eu era pescador. Eu tinha um pensamento até o dia que eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu tinha um pensamento até o dia que eu era piloto de moto. Eu tinha um pensamento até o dia que eu era um empresário, um comerciante. Mas aí um dia, essa graciosidade da palavra de Deus foi lá e alcançou, e aí esse alcance começa uma transformação, e essa transformação vai possibilitar o quê? Vai possibilitar primeiro o nosso crescimento na fé, e vai possibilitar nós perseverarmos para um propósito, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Se nós pensarmos nessa palavrinha perseverança, eu quero usar o pastor Salmo novamente como exemplo. O pastor Salmo fala um outdoor, talvez todos vocês vão lembrar, todos vocês sabem que ele já contou inúmeras vezes, e é sempre gracioso ouvir. Ele fala que ele estava, eu lembro bem do contexto do testemunho, ele fala que estava indo para a oração. Olha para onde que ele estava indo. Estava indo para a igreja, um propósito. E aí ele passa, pela minha ideia era aqui pela T9, aqui pelo setor Bueno, mas o que interessa é só a frase: você que decidiu parar diante das dificuldades, nunca alcançará os que decidiram perseverar. Então, perseverança na fé, o crescimento na fé e a perseverança é exatamente o que? É você nunca desistir. É você nunca desistir. Aí nós temos fatores externos para nós desistirmos. Pastor Carlos, o senhor não tem nenhum fator externo para o senhor desistir, pastor Carlos? Igreja, vocês não têm nenhum fator externo para desistir da caminhada. Trabalhadores, nós que somos colaboradores em todo, você não tem nenhum processo para desistir lá do seu trabalho ou lá do seu testemunho como cristão, aonde todos nós temos isso todos os dias. Mas olha a graciosidade de Deus. Eu tenho alguns pensamentos. O Timóteo um dia falou assim: papai, por que o senhor conversa sozinho? Aí eu falo: não posso conversar sozinho como se eu estivesse conversando, mas trazendo os pensamentos à memória é para fixar os pensamentos. Então eu tenho um pensamento assim, eu penso como Rondon, como marido, como pai, o que nós faríamos se a gente fosse começar tudo hoje novamente? Se nós tivéssemos o privilégio de recomeçar a nossa caminhada de hoje. Então, o que isso nos leva a entender
a simplicidade da palavra, daquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Nós erramos por quê? Porque muitas vezes nós fomos instruídos numa cultura errada. Nós crescemos, né, numa cultura de não conhecimento de Deus. Então, se eu cresci numa cultura de não conhecimento de Deus, o que eu vou reproduzir? Os temas são muitos, e eu nem terminei a visão panorâmica. E depois fala também de instruções teológicas para nós entendermos, para a gente passar para a lição. Aí na teológica eu coloquei pelo menos 4 coisas também. Jesus é Filho de Deus e o sumo sacerdote. Isso é a visão teológica que as epístolas universais traz para o nosso entendimento. A salvação é pela fé, o sacrifício de Jesus suficiente para a salvação de todos, de todos. Então, aí esse é um dos pontos, né? Nós somos privilegiados, mas por que nós somos privilegiados? É porque todos ainda não foram alcançados. Talvez o que precisa ainda, todos os dias, é de eu e você juntos entendermos o propósito de Deus para nós fazermos aquilo que nós precisamos de fazer. Porque todos nós temos oportunidade em todos os dias, em todos os instantes, para tornar conhecidas a palavra de Deus. E é exatamente aquilo, o Senhor Deus vai sempre contar conosco. Ele vai sempre falar e vai esperar que nós possamos reproduzir aquilo que é a palavra dele, para gerar transformação. Então o sacrifício de Jesus, que é suficiente para a salvação de todos, a volta do Senhor Jesus para julgar os vivos e os mortos, e a recompensa de todos aqueles que perseveraram, porque nós vamos ser alcançados porque nós perseveramos. Então, aí agora, se a gente for lá para a visão, né, depois de terminado pelo menos essa visão panorâmica, né, aí novamente, se a gente lembrar o que cada uma dessas epístolas tem como tema, nós vamos pensar assim, é que cada um, como na totalidade, como vai estar lá registrado lá em Hebreus, quando a gente vai falar assim, e Timóteo, né, 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,14, quando fala assim que a palavra de Deus, ela tem um só propósito, né? Ela é toda ela inspirada por Deus. Então, essa palavra é inspirada por Deus. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Hebreus trata de um tema bem redundante para os nossos tempos. Jesus Cristo, sumo sacerdote, e a importância da fé e da perseverança. Então, Hebreus vai falar de perseverança. Tiago aborda tema como fé, obras, sabedoria. Aí, se nós formos aqui para o Pedro, que é a lição que nós estamos, 1 e 2 Pedro, enfoca o quê? A esperança viva em Cristo. A igreja perseguida, né, as pessoas sendo perseguidas no contexto de vida e precisando de entender que nós não podemos nos perder nesses desafios da perseguição. Então, 1 e 2 Pedro enfoca a esperança viva em Cristo, a importância da fé em meio às provações. 1, 2 e 3 João, né, não precisa nem de falar o que é que João escreve para nós. Só o amor e a verdade. Amor e verdade. Aí, se nós formos lá para Judas, aí Judas vai falar o quê? Judas vai nos advertir. Pedro começa falando dos falsos profetas, que está aqui. Nós vamos chegar no tema dele na lição, dos falsos profetas. Pedro começa a advertir, e Judas vai então dar complemento àquilo
que nós precisamos de estar atento, porque os falsos profetas, para a gente pensar numa visão simplista, até a hora que a gente chegar no tema, eles estão aonde? Eles não estão lá fora. Eles não estão lá. Eles estão no nosso meio. E aí, eles sim procuram de uma maneira inculcar naqueles que estão ouvindo as inverdades que eles têm como verdade. Então, seguindo lá no 1.1, na saudação que revela propósito, o 1.1 está assim: graça e paz. Graça e paz. A felicitação que une culturas. Então, a palavra graça vem do grego, e a paz vem do judaico. Então, ali uma saudação com o objetivo de unir duas culturas. Então, essa saudação de graça e paz, ela é comum, também nas epístolas, e aí nós estamos sendo chamados a entender que essa saudação, que era lá para aquele tempo, que unia duas culturas, uma cultura que dominava e uma cultura que estava sendo responsável pela propagação ou pela instrução dos ensinamentos bíblicos que estavam sendo preparados e inscritos. Aí essa saudação hoje, novamente, ela possibilita a condição de nós, como pessoas cristãs, ter uma saudação que vai tocar o coração das outras pessoas que ainda não faz parte do nosso meio. Porque nós poderíamos ficar com saudações comuns, bom dia é uma saudação. Mas muitas vezes nós usamos a saudação que ela pode mudar a visão, ela pode mudar o propósito da conversa que nós vamos ter com a pessoa, porque essa saudação, como está aqui, a felicitação que une culturas. Então nós temos hoje, nós poderíamos fazer a mesma diagramação que está ali no contexto de 2 Pedro. Então ali está falando de uma cultura grega, que eram os intelectuais, que eram os dominadores do mundo naquele tempo, e a cultura hebraica. E hoje nós poderíamos falar que nós temos uma cultura do mundo e nós temos uma cultura da igreja. E essa saudação pode fazer com que a cultura que está do outro lado seja simpática a tudo aquilo que nós estamos falando, vivendo e pregando. Então, nessa saudação que une culturas, aí nós precisamos de lembrar de alguns detalhes, Sempre nós precisamos de lembrar a Bíblia, que as pessoas leem da outra cultura, não é essa Bíblia aqui. A Bíblia que as pessoas leem da outra cultura é você. É como você está apresentando, é como você está representando essa palavra, é como você está vivendo essa transformação que essa palavra gerou em você. Então aí, quando nós pensamos nessa possibilidade de uma saudação que une duas culturas, e nós vivemos esse mesmo contexto, ou seja, a gente pode perceber em todo o tempo, o professor vem, explica, fala de coisas que a gente já sabe, mas a gente ouve e depois a gente esquece. A gente não põe na prática, o professor fala, então a Bíblia está aqui, ela está falando. Então eu amo uma definição que está lá no Pentateuco, quando fala assim, ensina para os pais, para que os pais contem para os seus filhos, para que os filhos contem para os filhos. Então o que a gente entende? O que a gente entende com essa
ilustração, com essa figura alegórica lá de falar, é porque em todo tempo nós precisamos de estar voltado, nós precisamos de estar centrados, nós precisamos de estar linkados nessa palavra, para ela gerar o quê? Como a própria palavra vai notificar, que no abrir da nossa boca, o Espírito Santo vai nos encher, vai dar direção. Então, e aí tem a mesma notificação para a gente entender essas possibilidades, que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, se nós trouxermos isso para a nossa realidade, e nós já fazemos isso, mas se nós trouxermos isso com mais ênfase, aí o autor da revista continua ainda falando de algo extraordinário, para a gente entender novamente o que é que acontece. Aí ele põe lá no 1.1.1, os efeitos da graça multiplicada. Então, num primeiro instante, eu fui alcançado. Então, nós estamos tendo o privilégio, de eu ter sido alcançado com essa graça de Deus. Agora, o que essa graça de Deus tem que gerar no meu coração? Aí ele já vai aqui e já põe os efeitos da graça multiplicada. Como que ela vai ser multiplicada, pastor Roberto? Se o senhor não falar. Como ela vai ser multiplicada se nós, como igreja, formos cristãos secretos, Não, eu sou crente, eu sou, qual que era a figura lá, se a gente falar do, como fugiu o nome aqui lá, do 007 lá, como que era o nome que definia? Pois é, mas a figura dele é do agente secreto. Então, como que essa graça vai ser multiplicada? Se você que é o agente multiplicador, aí você não se deixar ser tocado. Se você não se deixar, que as pessoas vejam em você essas coisas. Sim, minha pastora. Não tem possibilidade, se o coração não está cheio da palavra. Então, o que a gente entende, olha o esforço, assim, eu acho que a finalidade, viu, pastor Carlos, extraordinário, se a gente der conta de comunicar para a igreja, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que vão assistir em algum tempo, se a gente der conta de comunicar a necessidade, porque a gente fala, os professores vêm e falam, instruem, mas a ideia é de que a igreja possa fazer uso. Na última lição que eu ministrei, eu falei de um tema, eu li as sugestões de todos os dias. Olha o cuidado, dos elaboradores da revista. Ele não preocupa conosco só para a lição, não só para a lição do domingo, mas se você abrir lá na lição 7, aí você vai ter uma sugestão, está lá, eu fiz essa mesma ilustração na última lição, aí ele vem lá e fala, está lá, subsídios para estudo diário. Subsídios para estudos diários. Então está lá uma sugestão para segunda-feira, para terça, para quarta, está aí na página 48 da nossa revista do professor. Na revista do aluno vai estar em outra página. Se alguém souber a página, me informa, eu posso falar. Vai estar lá no cabeçalho, subsídios, do lado do texto áudio na sua revista. Então é só você virar a página, aí está lá o texto áudio, que é um versículo extraordinário. Eu quero repeti-lo. Visto como o seu divino
poder nos deu, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha a preocupação de Pedro, no capítulo 1 de 2 Pedro. Eu quero até pedir para projetar esse texto, eu quero que a gente leia junto, 1 Pedro 5 a 11. Você pode providenciar para mim, Sandrinho? Então, como que essa graça vai ser multiplicada se eu não me proponho a fazer isso? Então, se nós pegarmos, aí nós estamos falando aqui só de uma lição, mas se nós deixarmos a lição, deixarmos a revista, nós temos uma fonte de instrução maior, que é a palavra de Deus, que todos os dias, então, a isso nos arremete nesse processo da vida cristã, nos arremete para um ponto que chama disciplina. E aí, meus irmãos, se nós não criarmos essa disciplina, se nós não esforçarmos, e eu falo, não é possível você pegar hoje e falar assim, a partir de hoje eu faço, não vou mais deixar de fazer, não vai acontecer as mesmas coisas. Se nós não pegarmos uma disciplina de tempo de leitura da palavra de Deus, não é um dia na semana, é todos os dias. Se nós não pegarmos uma disciplina de ter o nosso tempo de oração todos os dias, todas as coisas, e são lícitas e lógicas as coisas que estão acontecendo, porque aí você levanta cedo, tem que preparar, tem que tomar seu café, como que é a rotina nossa. Você levanta cedo, tem que tomar seu banho, tem que fazer sua higiene, tem que tomar seu café, tem que pegar seu carro, leva filho para a escola, ou vai trabalhar, depois volta. Quem é de casa tem que cuidar da casa, quem vai para o trabalho, já vai para o trabalho, chega lá, senta numa mesa, aí quando percebe, já é meio-dia, tem que sair, passar na escola, pegar o filho. A vida está dessa maneira. E aí a parte da tarde repete a mesma coisa, e a parte da noite nós temos atividades na igreja. Aqui, vamos lá primeiro. Olha a sequência que Pedro, olha o cuidado, do Espírito Santo para conosco. Como que é que ele coloca a necessidade nossa diária, de como nós devemos de procurar viver. Agora, meus irmãos, isso é o quê? É um exercício. É um exercício. Assim como eu usei o exemplo dos nossos filhos quando nascem. Aí eles começam a exercitar. Aí então, depois eles já são grandes, viram crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, aí já são adultos. Mas olha o que Pedro escreve lá na 2 Pedro, no versículo 5 do capítulo 1. A ele seja a glória, e o poder, e o poderio, para todo sempre. Amém. Versículo 6. Perdão. Então era para começar, eu não prestei atenção. Era eu começar com 5. É 1 Pedro, 2 Pedro 1, do 5 ao 11. 2 Pedro, ok? 2 Pedro 1, do 5 ao 11. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem
estas coisas não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçará. Sandrinho, volta lá no 9, por favor. Pois aquele em quem não há estas coisas. Quais são essas coisas que ele está falando? Todos os ensinamentos que está aqui na palavra de Deus. Todos esses ensinamentos. Se nós pensarmos, né, nós temos ainda mais 3 tópicos, se nós pensarmos, né, como ministrar, eu acho que eu preciso de ser mais didático. Eu não sou bom didático, viu? Eu tenho certeza disso. Eu falo muito. Eu não sou bom didático, mas eu quero aprender. Eu quero pedir permissão para mim aprender e melhorar para as próximas lições. Eu der conta de pegar pelo menos os pontos básicos para a gente compartilhar. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. E estas coisas, que aí eu posso falar a partir agora em fevereiro, fez 43 anos que eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. Não sei quais os anos, quantos anos você tem, mas se a gente não estiver atento a tudo aquilo, aí quantos erros eu cometi ao longo dos 43 anos, e que eu procuro esforçar para não continuar cometendo, mas quantos erros, se a gente tivesse uma dedicação maior, se a gente encaixasse dentro de um princípio, né, de ser um multiplicador dessa graça. Então certamente que aí o meu coração, o seu coração, a minha vida, e é bom a gente pensar em uma coisa, né? Isso não nos arremete em nenhum momento para um sistema de cristianismo fanático, em nenhum momento. Isso nos arremete para um princípio só, de viver aquilo que nós cremos. O que é que nós cantamos aqui? Eu não conversei com o louvor, né? Mas o louvor certamente que cantou pelo tema da lição, é mais, né? Não é nenhum fanatismo. Porque não, se pensar assim, aí você pode falar assim, porque talvez você é um pastor, você tem seu tempo, não, nós estamos falando de princípio de vida, então se eu não estiver atento a todas as coisas, aí novamente, eu gosto de uma ilustração conforme eu falei, eu quero repeti-la. Eu gosto muito de que Salomão escreve, não existe uma cronologia, e não precisa também da cronologia, né? Mas Salomão vai e escreve lá, o sábio vê o mal e desvia. O sábio vê o mal e desvia. Aí passado 1000 anos, os teólogos aí podem me ajudar, é mais ou menos 1000 anos de Salomão até Paulo. Aí Paulo vai e acena para Salomão e fala assim: Salomão, quero te agradecer, foi muito útil o que você escreveu, né? Mas de hoje para frente, nós vamos acrescentar, nós temos que fugir da aparência do mal. Então, né, o que é que a palavra de Deus traz em todo o tempo? É aquilo que Jeremias vai escrever lá em Lamentações, ela se renova a cada manhã. Então certamente o que o Espírito Santo de Deus quer compartilhar conosco, lá nesse versículo? Se ela renova a cada manhã, como que ela vai renovar se eu não crio uma disciplina? Se eu estou me tornando cego porque eu não deixo
eu não permito a aplicabilidade da palavra de Deus na minha vida. E aí nós temos tantos materiais. Olha os temas a perseverança no chamado e a centralidade da palavra de Deus. Convocação ao compromisso, né? Nós somos chamados, e aí nós temos uma caminhada, nós temos algo para a gente procurar a viver. Lá no ponto 2, no 2.1.1, em memória das verdades eternas. Então, olha o que ele escreve aqui. Vai novamente, está lá em 2 Pedro, mas ele escreve: consciente de sua partida eminente revelada pelo Senhor, Pedro faz recomendações importantes aos seus leitores. O apóstolo preferia ser lembrado não por quem ele era, mas pelas palavras que ensinava. Então, e pelo menos para a gente passar, né, a primazia das Escrituras, eu falei, está lá, aí certamente, né, que num espaço de tempo mais curto, aí Pedro acena para Timóteo, ou Timóteo que acenou para Pedro, para falar assim: olha, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e é apta para fazer o quê? O que nós estamos querendo fazer, é o que nós queremos viver. Ela é apta para instruir, para ensinar, para corrigir. E aí depois vem os falsos profetas. Eu nem cheguei nos falsos profetas, mas eles estão, e aí novamente o que vai acontecer? Olha, para a gente entender que eles estão, porque se tivesse lá do lado de fora, talvez seria muito fáceis de ser identificado, né? Mas Timóteo novamente, ele vai escrever lá em 2 Timóteo 4,13. Eu gostaria desse versículo, eu posso ler aqui, mas se o Sandro puder expô-lo, colocar no telão aí, eu gostaria. Ele vai falar a respeito do quê? Da dificuldade que nós mesmos nos apresentamos ou permitimos apresentar, porque muitas vezes, 2 Timóteo, meu querido, eu estou falando segunda, você está entendendo primeira, era 2 Pedro, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Não, então não é essa referência não, é dos comichões, dos falsos mestres. Eu marquei errado, me perdoe. Se alguém me socorrer aí, Timóteo vai escrever, eu posso falar do versículo, é como que nós tivéssemos comichões nos ouvidos. É essa referência. 4,3, né? 2 Timóteo 4,3, por favor. Desculpa, eu anotei errado essa referência. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Se nós pegarmos, qual a recomendação que eu gostaria de deixar para nossa sala hoje, para o nosso auditório, para aqueles que estão nos assistindo pelo canal Promessas e pelas redes sociais? Eu gostaria de deixar uma recomendação. São 3 capítulos a segunda carta de Pedro, nas epístolas universais. A minha recomendação: leia. Você vai gastar menos de 30 minutos para ler os 3 capítulos. E as preciosidades, as instruções, as orientações, os ensinamentos, que não só a segunda carta de Pedro, mas toda a palavra de Deus. E eu quero encerrar voltando lá para João 5,39, porque nós não podemos
não podemos deixar de fazer menção. Então João fala: examinai, pois, as Escrituras. Examinai, examinai. Nós precisamos de examinar, nós precisamos de conhecer. Só é possível nós conhecermos alguma coisa se nós examinarmos. Então nós somos bons, nós somos peritos em todas as áreas, cada um de nós, os nossos advogados, os nossos dentistas, os nossos médicos, e louvado seja Deus, porque eles são especialistas, sim, porque já imaginou se a gente vai lá para o nosso advogado e ele troca uma palavra no nosso processo, se for preciso de apresentar uma defesa? Já imaginou se nós formos lá para o nosso dentista e o dente está doendo, é o siso, e ele vem tratar o pré-molar nosso? Então nós somos peritos, os nossos médicos, mas vamos também ser peritos, evangelizadores, pregadores da palavra de Deus, porque não precisa de estar aqui no púlpito para pregar a palavra de Deus. Nós pregamos ela aonde que nós estivermos. E aí Paulo vai em Romanos 1,16, e eu encerro com esse versículo: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crer. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, e eu quero fazer uma oração. Quero agradecer ao nosso pastor Carlos, que é o diretor da escola dominical, pelo privilégio de estar aqui. Quero pedir perdão para a igreja, porque eu não sou muito didático, mas eu quero aprender ainda, melhorar o didático, para a gente poder discorrer pelo menos sobre os temas da sugestão da revista. E a revista é uma ferramenta extraordinária para as nossas vidas. Usem-na, mas mais do que usarem a revista, use a Bíblia. Use a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, porque temos o privilégio de ser alvo da tua bondade, da tua generosidade, da tua graciosidade. E o Senhor usou apóstolos, profetas, o Senhor usou homens para escrever, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, as necessidades que o nosso povo da igreja primitiva, o nosso povo que foi separado pelo Senhor, desde o começo, de quando começou a fundação da terra, o Senhor vem trabalhando conosco, com pessoas, porque o Senhor trabalha com pessoas. E nós te louvamos porque nós temos o privilégio de receber, ó Deus, a aplicação, a dedicação desses homens que foram sensíveis à voz do Espírito Santo do Senhor, para registrar ensinamentos, instruções, capacitação, direcionamento, fortalecimento, perseverança para as nossas vidas, para que a gente possa vencer os dias atuais, para que nós possamos, ó Pai, nessa caminhada, perseverar, permanecermos firmes com uma igreja gloriosa do Senhor, porque o Senhor um dia vai voltar, e na volta do Senhor, o Senhor vai julgar vivos e mortos, e o Senhor vai recompensar todos aqueles que perseveraram. E com a graça de Deus, que nós como igreja, nós como família, nós como pessoas, possamos fazer parte desse grupo, que hoje é um grupo seleto, mas o desejo do coração do Senhor é que todos sejam alcançados. Então, ó Pai, eu peço, usa-me a mim, usa cada um dos meus irmãos aqui no auditório presente, usa cada um daqueles que está nos assistindo pelas mídias, pelo canal da Promessas, ó Deus, por onde essa palavra passar, que a graça do Senhor alcance cada um daqueles que a ouvirem, para serem fortalecidos, renovados e revigorados.
em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Muito obrigado. Muito obrigado, tio Roberto. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, igreja. Que Deus nos abençoe. Podeis assentar. Se for para Ele, porque é só para Ele mesmo, né? E é muito melhor, nós podemos fazer o melhor para o nosso Deus, porque Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém.